quinto ano. Vamos dar início a mais uma aula de História? Então, você vai abrir o seu livrinho na página 102 para você acompanhar a explicação e entender tudo direitinho, tá certo? Na aula de hoje, nós vamos ampliar, nossos conhecimentos sobre o surgimento da escrita e a noção de fonte para a transmissão de saberes, cultura e história, tá joia? Eu sou a professora Lana Coutinho e estou mega feliz em ter você aqui comigo para mais uma aula. Vamos nessa? Então, queridos, pense um pouquinho. O que costumamos fazer quando alguém fica doente? Com uma tossezinha, com uma gripezinha, por exemplo. A gente pensa logo num chazinho feito de ervas, né? Mas quando o negócio é um pouquinho mais grave, tipo uma fratura, aí a gente leva para o hospital para que essa pessoa passe por um tratamento médico, não é isso? Mas isso não aconteceu de ontem para hoje, não. Essas práticas, elas ocorrem desde muito tempo atrás. Veja só, na antiguidade, os povos desenvolveram vários conhecimentos médicos. Na Mesopotâmia, havia tratamento à base de ervas para várias doenças. No Egito, existiam escolas de medicina, existiam também remédios, que eram feitos à base de plantas e de partes de animais. Por acreditarem que algumas doenças eram enviadas pelos deuses, às vezes eles misturavam mágicas, ou seja, magias, prática de magias, ao tratamento médico. Olha só, o que é isso aí? É uma múmia. Calma, galerinha, as múmias no Egito não ficavam assim não, zumbi não. Elas ficavam assim, ó, deitadinhas num sarcófago. Eles acreditavam na vida após a morte, que o corpo tinha que ser preservado. E aí eles praticavam a mumificação. Por isso que os egípcios eles tinham muito conhecimento sobre o corpo humano, devido à prática de mumificação. O conhecimento dos egípcios, ele acabou influenciando e ajudando no desenvolvimento da medicina, entre outros povos, como por exemplo, os gregos. Lá na Grécia, quando se fala em medicina, já vem na cabeça do povo um rapaz chamado de Hipócrates. Mas quem foi Hipócrates? Bom, Hipócrates foi um pensador grego que destacou-se no conhecimento do corpo humano e das doenças. Ele afirmava que as causas das doenças elas são naturais e não sagradas ou mágicas. Ele baseava os conhecimentos dele na observação dos sintomas. Ele ficava observando, por exemplo, uma gripe, Ficava observando ali e analisava os sintomas e dizia que a causa de uma gripe era uma determinada coisa, entendeu? Bom, quem gosta de matemática aí? Quem não gosta pode começar a gostar, viu? Porque, o conhecimento matemático, ele foi fundamental, na antiguidade. Ele ajudou os povos antigos a desenvolver várias tecnologias. Eles conseguiam fazer medições, fazer cálculos, elaborar calendário que ajudava a prever o período de cheias e inundações, construíram aquedutos, canais e barcos. Olha só, a construção de barcos, ela foi super, ultra, mega importante, porque facilitou o deslocamento por mar e também o intercâmbio cultural e comercial entre os povos, Não dá para atravessar um mar todinho nadando. Então, o desenvolvimento, a criação dos barcos foi de fundamental importância e só foi possível graças ao conhecimento matemático. O conhecimento matemático ele também influenciou na engenharia. Observem essas duas imagens aí. Nós temos uma esfinge, E nós temos a pirâmide de Quefren. A pirâmide de Quefren, ela faz parte de um conjunto de Gizé, 3 pirâmides que fica lá no Egito. E aí, as pirâmides, elas foram construídas para abrigar os corpos dos faraós e sacerdotes. E você fica aí se perguntando, como será que eu faço para construir uma pirâmide dessa ou uma esfinge? Simples, eu uso um caminhão guincho, eu vou usar tijolos e concreto, cimento. Não vai não, viu? Sabe por quê? Porque na época que essa pirâmide, que essa esfinge foi construída, não existia nada disso.
E aí, como foi que elas foram construídas, tia Lana? Elas foram construídas com enormes blocos de pedras que eram carregados pelos escravos e servos em trenós feitos de madeiras. Algumas teorias, elas apontam que as pirâmides eram construídas utilizando rampas de madeiras alavancadas por cordas. Já lá na Grécia, um dos destaques da arquitetura grega são os templos. Os templos eram considerados a morada terrena dos deuses, né? O Partenon em Atenas é o mais famoso dos templos gregos. Ele foi construído em mármore caríssimo no século V em homenagem à deusa Atenas. Vocês acreditam que tinha uma imagem de mais de 11 metros de altura dela lá dentro da deusa Atenas? O povo da antiguidade era muito ninja, cara. Agora é hora da atividade. Bons estudos e até a próxima aula, galerinha!